Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast Animais Taxidermizados. Esse podcast, ele é um podcast com assuntos aleatórios. A gente vai falar de tudo que der na telha, sempre com um tema definido, e pra onde essa conversa vai, a gente não faz a menor ideia. Ele nasceu a partir de um grupo de WhatsApp nosso, que tem esse nome, Animais Taxidermizados, em que cada pessoa chegou nesse grupo de um jeito diferente também. Então, em resumo, é um podcast sobre nada em específico e sobre tudo o que for possível. Agora eu vou começar apresentando aqui todos os nossos participantes, porque nós teremos as apresentações, que no caso hoje sou eu, os participantes e os temas de maneira rotativa. Eu sou Everton Santana, muito prazer. Eu moro em Dublin, na Irlanda. Eu sou designer gráfico, trabalhei com marketing e atualmente sou garçom em um restaurante. E uma definição básica de mim é uma grande vagabunda. E agora a gente vai começar a conhecer os outros participantes. Vamos falar com o Jean Andrade. Oi, Jean. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean, tenho 26 anos, sou um paraibano que mora em São Paulo desde pequeno. Trabalho com tecnologia, apaixonado por questões de TI. E definiria minha vida como minha bio do Insta, que é um carinha do TI, alegre e que vive intensamente e que ama viajar. Valeu, Jean. Fernando Alves. Oi, Fernandinho. Oi, meus amores. Bem, sou Fernando Alves. Vocês podem me chamar de Fê, sem formalidades. Sou designer de interiores, tenho 33 anos. Sou carioca, mas moro em São Paulo. E a gente pode estar se definindo aí com aquilo que eu sou xingado na internet, né? Tipo, comunista, petista, socialista, abortista, gaysista, e é isso aí. Muito bem, Fê. Ibrahim Freitas. Oi, Ibra. Oi, pessoal. Eu sou Ibrahim, moro em Dayatuba, interior de São Paulo. Eu tô aqui pela cota de trazer más notícias e causar discórdia. Perfeita participação. Thaís Guabiraba. Oi, Tá. Oiê, sou a Thaís, sou aqui de São Paulo, historiadora da arte, produtora cultural. Estamos aí, né, nesse mercado cultural difícil de trabalhar e presente aqui no Tax para acrescentar um poder feminino. Arrasou. Mulheres pra sempre. Eros Sester, também conhecido como Meros Erros. Oi, gente, tudo bem? Eu sou cantor e compositor da banda Meros Erros, antropólogo, cronista, anfitrião de experiências, animador de velórios e fundador de um certo grupo de WhatsApp aí. E o epíteto da minha vida é pelo direito de errar. E é nós que voa bruxão. Obrigado, Eros. Cassiano Zanella. Alô, você sabe quem sou eu? Então, gente, sou Cassi, tenho 24 anos, sou de Erechim, Rio Grande do Sul. Mas eu não pertenço a lugar nenhum, eu tô um pouquinho em todo lugar. Sou publicitário, sou cineasta, sou roteirista e várias coisas que eu ainda não descobri que eu sou. E vambora, né? Vamos pro podcast, então. Bora pro podcast. A gente vai falar também com o Thiago Ferreira. Oi, Ti. Oi. Meu nome é Thiago, eu vim da caravana da Bela Vista e eu topo tudo por dinheiro. E é isso, pessoal. Vamos lá. Uhul! E para finalizar os participantes de hoje, o Rogério Menali. Oi, pessoal. Sou linguista. Hoje em dia atuo como designer de conversa. Não me perguntem o que é isso. Eu acho que eu me definiria como um pouco discreta, mas não tão fora do meio. Arrasou. Bom, esses são os nossos participantes iniciais desse primeiro episódio do podcast Animais Taxidermizados, que a gente vai chamar carinhosamente de PodTax. Vamos introduzir nosso primeiro tema de hoje, já que a gente nasceu de um grupo de WhatsApp. O nosso tema hoje vai ser justamente discutir isso, o amor e ódio dos grupos de WhatsApp, se ele atrapalha a gente, se ele ajuda na produtividade, se ele distrai, se ele faz ter treta, enfim. A gente vai ver vários posicionamentos, várias opiniões sobre os grupos de WhatsApp e espero que histórias muito divertidas e bizarras para entreter vocês. E eu quero começar aqui com o Fernando. Fernando, qual que é a sua relação com grupos de WhatsApp? Bem, detesto, não gosto. Silencio todos. Mas, bem, tô em um monte aí, né? Tem mais de 2 dúzias.
Recentemente eu troquei meu número de telefone e fiquei muito feliz porque eu acabei saindo de todos os grupos que eu tava, mas de uma forma ou de outra a gente acaba voltando pra esses grupos porque as pessoas vão te colocando de volta nos grupos, né? Quando elas sabem o seu número novo. E aí acabou que eu tô com 1 milhão de grupos agora de novo. Mas acho que eles são importantes, óbvio. Acho que eles são bem importantes. E é isso. Quem mais quer falar da relação aí dos grupos de WhatsApp que vocês têm? Como que vocês se relacionam com os grupos de WhatsApp? Eu quero falar da minha relação com o grupo de WhatsApp, que eu tô só em um. Então eu sou no singular. Então, Eu tô no singular. Mas o Tax, o grupo que deu origem a esse podcast, a essa ideia de reunir esse pessoal, é muito importante na minha vida. São os melhores amigos que eu tenho feito nos últimos anos e ele me salva de vários momentos assim que eu não gosto de ficar sozinho comigo mesmo. Ah, legal. Eu imagino que deva ser muito difícil ficar sozinho consigo mesmo, mas ao mesmo tempo... Eu pensei em fazer a piada, mas eu falei, não, é pesado, né? Não, eu fiz, mas Ibrahim, eu acho muito fofo isso que você falou. E diz como que é fazer parte de um único grupo, porque acho meio, hoje em dia, né, com todas as coisas que a gente convive, todo mundo que se conhece fala, vamos criar um grupo, e a gente continua conversando no grupo. E eu falo, tipo, não, pelo amor de Deus, não faça mais nenhum grupo, socorro, sabe? Eu todinho. Nossa, quantas vezes na Rua Augusta eu bebo e no dia seguinte eu acordo em 2 grupos de WhatsApp com pessoas que eu não sei, não faço a menor ideia quem são, assim. Literalmente todo dia, né? É fácil porque, pra mim, o número de pessoas com quem eu converso, tipicamente, é muito pouca gente. Eu tenho 35 contatos nos contatos do Google e é com essa gente que eu converso. Já não tem grupo, não tem movimentação. Ibrahim, eu quero ser você. Então a gente fazer uma retrospectiva, como é que os grupos foram começando na internet? Massa, Cassi, conta pra gente, de onde você acha que foi que começou a surgir os grupos de WhatsApp? Olha, eu acho que, assim, você pega os bate-papos, você passa pelas comunidades no Orkut, você entra no Facebook com os grupos de Facebook, onde todo mundo tinha um grupo de faculdade e tal. E aí, quando o WhatsApp chegou, é uma chuva de grupo, né? Grupo de tudo. Às vezes um grupo maior que se desmembra, que dá briga e formam outros. Eu diria que, inclusive, isso vem antes da internet, pelo menos na minha memória. Eu lembro isso... Sim, tá em Levítico. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Na época que a gente ainda tinha celular que era... Você não podia trocar de chip, né? Você comprava o celular da Claro ou da Vivo, era o celular da Vivo. Você não podia colocar um chip da Claro e não funcionava. E aí a Oi chegou no mercado, inclusive Oi quiser patrocinar a gente aqui, tá bom? E que acabou com isso... E aí todo mundo queria o chip da Oi, eu fui correndo porque o chip da Oi era tipo muito barato na época e ele te dava R$20 de crédito todos os dias, renovava automaticamente pra quem pegava a promoção. Então depois que chegou esse negócio de créditos infinitos, e naquela época eu não tinha ainda smartphone com internet, mas eu mandava SMS pra minha sala inteira de manhã. Então era tipo assim, o grupo do meu WhatsApp era mandar um SMS em grupo pra todo mundo da minha sala, era um broadcast assim. Eu lembro que eu participava de votações da Britney e eu falava, a Britney ganhou. Mandava mensagem pra todos os meus contatos da escola, avisando que a Britney ganhou a votação. Mas, gente, antes disso, a gente já não utilizava grupos no MSN, ICQ, essas coisas. A gente não tinha grupos. A gente tinha grupos, não tinha? Era minha dúvida, não lembro se tinha grupo no MSN. Eu acho que tinha. Ativava, não? Sim. Ah, você fazia um grupo pra conversar só naquele momento, e aí quando você desligava o MSN, o grupo desaparecia, é isso? Era tipo uma sala de bate-papo. Você criava uma sala, era isso? Eu lembro que funcionava em abas e você convidava outras pessoas para participar naquela conversa, mas terminando a conversa, acabava. Entendi. E eu lembrei dos grupos do ICQ, eu não lembro se alguém... lembra do ICQ, mas tinha e que digitava, tipo, na hora, assim. E aí depois meio migrou pro MSN. Eu não sei se eu sou mais velho daqui, mas tinha o IRC, né? Eu usei muito o IRC no começo dos anos 2000. Acabei de lembrar do Mirk. Pois é, bastante. Eu acho que veio a ideia de grupo desse grupo sólido que vai mudando de pessoas, acho que o IRC tem aí, porque todo mundo ia pra sala do IRC, né, de alguma maneira.
É verdade. Agora, sem entregar muito a idade, mas antes disso tudo mesmo, antes de internet, gente, 145 diz que é amizade, em que você falava com 4 pessoas e o seu pai via a conta no final do mês e queria matar você. Eu acho que, que os grupos aí, essas conversas, essa necessidade da gente falar em grupo, ela vem desde sempre, né? Da questão de viver em sociedade. Mas com tecnologia, eu acho que o 145 diz que é amizade. Eu usei muito Blá da TIM. O Blá da TIM, quem lembra? Não conheço. Não lembro. Não. Acho que não Eu chegou sou da a época da internet de escada de domingo. Thaís utilizava na internet de escada, é isso? Eu sou da época da internet de escada, que a gente só podia entrar na internet depois da meia-noite de domingo, porque era de graça. E final de semana, verdade. Agora vamos voltar à realidade 2020, grupos de WhatsApp, né? Que é o que a gente tá realmente discutindo, essa dinâmica que revolucionou a comunicação atual, porque a gente tem aí o grupo de trabalho, o grupo de família, o grupo de amigos. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. O grupo de trabalho pra vocês, o que significa trabalhar com o WhatsApp e ter um grupo de pessoas do trabalho no WhatsApp? Como que é isso? Eu tenho uma opinião. Eu acho que eu inclusive li isso no ano passado naquele Wall Tab, aquele conjunto de colunas que o Wall publica, cujo título era a gente ganhou ou perdeu tempo com a tecnologia, né? Porque hoje a gente tem um senso comum de que tecnologia é a mesma coisa de economizar tempo, né, e tal. Sendo que, na verdade, a gente está hiperconectado o tempo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo. Se até 10 anos atrás, quando não existia o WhatsApp, a comunicação era estritamente corporativa, né? Você fazia no espaço da empresa, no computador da empresa, no Outlook, no chat da empresa, etc. Com os grupos de WhatsApp, a impressão que eu tenho é que as pessoas trabalham muito mais, porque elas continuam conectadas aos contatos profissionais, mesmo depois do expediente das 6 horas, 7 horas. Eu acho que isso é muito real. Acho que todo mundo já passou por isso todo mundo aqui, ou a maioria de nós, já passou por isso de ter alguma demanda trabalhista sendo enviada, sei lá, mano, sábado às 2 da tarde ou domingo às 4 da tarde, do tipo assim, mano, agora o teu chefe tem o teu WhatsApp, agora você tem o teu chefe e os teus colegas estão no grupo de WhatsApp e claro que ninguém vai contestar isso porque todo mundo quer manter o seu posto no trabalho, né? Então a impressão que dá, e na verdade quando a gente está hiperconectado, não é que a gente ganhou tempo porque agora a gente paga um boleto remotamente. Não, primeiro que existem aqueles aplicativos que são máquina de demandar atenção, ou seja, a gente acha que vai fazer alguma coisa útil na internet, de repente está vendo vídeo de cachorro fazendo cachorrice. E segundo que existe toda essa coisa, a gente está ultra conectado, inclusive nos espaços de trabalho. Eu sou muito crítico em relação ao uso do WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, principalmente por causa disso. De acordo, também acho. Eu tive uma experiência de que da introdução do WhatsApp como esse lugar de contato dentro do trabalho, esse lugar de repasse de demandas e vivi um momento de transição em que a empresa disse assim, não iremos mais utilizar o WhatsApp porque o WhatsApp a gente entende como uma ferramenta de uso pessoal e vamos introduzir uma outra ferramenta tecnológica onde podemos nos comunicar, onde podemos passar as demandas de trabalho. Então, a última vez que eu trabalhei formalmente, eu vivi essa transição, assim, do WhatsApp ser um lugar de já passei por essa fase, vamos para uma outra fase, onde a gente tem uma relação de conversa estritamente profissional e que não está relacionado com um objeto pessoal que é o celular. Nossa, e agora eu tenho um ponto ainda sobre esse ambiente corporativo. Pelo menos na minha visão, né? Eu concordo 100% com o Eros disso da gente achar que a gente tá ganhando mais tempo, mas a gente tá só trocando o lugar do nosso tempo. A gente consegue fazer o dobro em metade do tempo e aí na outra metade a gente trabalha mais, ou seja, a gente só produz mais, não que a gente tenha mais tempo. Porém, pelo menos na minha experiência, eu uso o meu grupo do WhatsApp do trabalho para lazer. Ou qualquer coisa que seja relacionada a vamos marcar um almoço, onde vamos almoçar hoje, manda mensagem no grupo. E eu acho que a demanda de trabalho que chega hoje via WhatsApp, se o seu chefe quer que você trabalhe no sábado, ele ia te ligar, com ou sem WhatsApp, ele ia pegar seu número e te ligar. Então, assim, o que eu já vi, por exemplo, tem grupos de trabalho onde o chefe manda a demanda no fim de semana, no grupo. Mas
Não que talvez ele tá te obrigando a fazer aquilo. Eu acho que talvez vale apenas um discurso, uma conversa, do tipo, olha, a pessoa tá te enviando aquela hora porque ela vai esquecer de te mandar na segunda-feira, então ela recebeu a demanda, ela tá te repassando para que no seu horário de trabalho você faça, e você entender se ele quer que você faça agora. Porque se for pra fazer agora, com ou sem WhatsApp, ele ia te ligar e falar, faça. Então não sei quanto que mudou trabalhar no fim de semana com o WhatsApp. Acho que a diferença maior é a gente estar disponível e talvez achar que por estar disponível a gente tem que estar fazendo algo. Só porque a demanda chegou agora, eu vou começar a fazer agora. Mas eu acho que isso aí vai um pouco daquela coisa que a gente passou na política aí nas reformas trabalhistas do você vai poder negociar com o seu chefe, né? Se o seu chefe te manda e ele diz você precisa responder e ele espera que você responda, eu acho que depende muito do tipo de empresa que você trabalha, né? É muito de ponto de vista do empregador, de quem tá te cobrando. Eu tenho um comentário sobre isso. Gente, desculpa. Não tava ouvindo vocês porque eu tava falando com o pessoal do trabalho aqui. O que é o assunto? Eu tenho um comentário sobre isso. O WhatsApp no ambiente corporativo. Basicamente, grupos de WhatsApp de empresa. Eu acho que o WhatsApp ele tornou todo mundo disponível o tempo todo. Tipo, você pode ignorar o seu chefe, que ele te manda uma demanda no sábado às 11h30 da noite. Mas ele tem todo aquele sentimento de que ele vai saber que você está disponível, conversando com outras pessoas, fazendo outras coisas, você está ali online, a mensagem ela foi visualizada, mas não foi respondida. Tem que ter muita inteligência emocional para saber lidar com isso no ambiente corporativo. É verdade. Exato. E tem uma coisa que essas startups, por exemplo, hoje em dia, que falam esse negócio tipo, você tem que vestir a camisa da empresa, blá blá blá. Quando eles colocam um anúncio de uma vaga, eles já escrevem lá que eles querem a pessoa disponível 24 horas. Então eles vão mandar, sim, trabalho sábado, 11 horas da noite. Você tem que estar disponível para eles, porque é o trabalho do futuro e etc. Sim. Mas uma coisa que eu gosto, na verdade... Eu vou ser o do contra agora, que eu gosto do WhatsApp no meio corporativo e nos outros meios também. Talvez aí a coisa mude um pouco de figura, porque eu sou funcionário público, né? Então, de alguma maneira, eu tenho um pouco mais de direito trabalhista que a maioria das pessoas. Mas eu pego, de fato, por exemplo, meu trabalho me mandou mensagem agora, domingo, às 4 da tarde, que pra mim não é um problema. Né? Porque depois, na segunda-feira, eu falo sobre isso, entende? Eu não me sinto nessa obrigação, de fato, de fazer. E na verdade o que eu gosto do WhatsApp é isso. Tem ele tem a conversa e eu posso entrar e sair dela a hora que eu quiser. Eu sei que o ambiente corporativo, no qual você, de fato, tá bem proletarizado, a coisa não funciona desse jeito. É bem vertical. Mas, no resto do mundo, é tipo, eu entro e eu saio na hora que eu quiser. E eu gosto um pouco dessa coisa, assim, sabe? Tipo, eu vi que tem uma mensagem ali. Fechou. E eu vou embora. Pode ser de chefe, de mãe, de amigo, entende? Eu tenho esse... Eu consigo nivelar isso. Então, mas daí eu acho que o que você diz é exatamente o que você disse no começo. Que você é funcionário público, você tem uma segurança jurídica do emprego diferente de todo o resto. Você pode simplesmente ignorar porque você não vai ter sanções, você não vai ter comentários, você não vai estar sob ameaça de ser demitido por aquela coisa tão pequena, né? Sim, com certeza. Aliás, esse daí é o X da questão, né? Na verdade, o problema não é o WhatsApp. Pra mim, o problema são as questões trabalhistas em si. No fim das contas, o problema são sempre as pessoas, né? As pessoas são o problema. É como cada um usa as ferramentas que tem, que é o grande problema. Porque eu acho que o WhatsApp realmente ele ajuda na produtividade, mas você também não pode querer que os outros sejam reféns do WhatsApp só porque você está disponível para falar tudo isso. E pegando esse gancho, eu queria trazer também o outro assunto, que é grupo de família e grupo de amigos, assim, que foi uma coisa que o WhatsApp aproximou bastante as relações, como a gente mesmo, os animais taxidermizados, tá cada um em um lugar do país, cada um em um lugar do mundo, e a gente tem trouxe uma amizade grande pra gente, cada um entrou no grupo de um jeito diferente, geralmente trazido pelo Eros, que é o grande mentor do grupo, mas eu acho que aproximou muita gente também. O que vocês acham dessa relação, assim, de que trouxe uma proximidade de relações? Olha,
Eu confesso que eu demorei pelo menos umas 2 semanas pra entender qual era a logística do táxi organizado. Eu acho que eu vou entender 2 semanas pra entender o podtext também. Tentando entender exatamente, faltava talvez uma descrição, que agora os grupos têm descrição, né? Sobre o que era, o que eu podia falar, enfim. Então eu tenho um tempo, um delay de até 1 semana pra começar a postar coisa em grupo. Me colocam e eu não conheço as pessoas, porque eu tô tentando sacar o que tá rolando aqui. Mas esse é um sintoma de grupos que, assim, que acabam virando fóruns, onde você tem um assunto, você larga lá uma notícia, aí começa a vir uma notícia até que alguém joga uma outra coisa. Talvez seria uma atualização dos grupos duro, poder separar um tópico jogado, e aí as pessoas que querem falar sobre esse assunto, elas meio que criam um subgrupo dentro do grupo pra falar só sobre aquilo, entendeu? Porque senão quem chega no final, depois de 1000 mensagens, acaba nem olhando. Eu não olho. Ultimamente não tem como. Tipo, criar threads no WhatsApp. Tá. Você começou falando do grupo de família e grupo de amigos. Eu acho que tem uma coisa muito básica na vida, que é família a gente não escolhe, né? Isso aí. Pro bem ou pro mal. E a segunda coisa que eu tinha pra comentar, inclusive, que os grupos de WhatsApp estão muito malucos ultimamente por causa que as pessoas estão sendo jogadas pra dentro de casa o tempo inteiro, e os grupos de WhatsApp, por conta do lockdown, da crise, né, se tornaram uma espécie de refúgio. Então, acho que nunca foi tão difícil acompanhar um grupo como o Taxidermizados, assim, embora eu tenha tempo hábil para acompanhar, se eu quiser. Eu queria falar do negócio sobre o grupo de família, que é assim, eu vejo muita gente, a maioria das pessoas reclamam muito de grupos de família, né? E eu, particularmente, acho muito positivo, mas eu tenho 2 motivos, assim, pra achar muito positivo, que são: o primeiro, porque eu tô longe da minha família toda é do Rio de Janeiro e eu tô morando em São Paulo há 5 anos, então é uma forma de estar mais próximo deles. E, por exemplo, a família do meu pai, eu não falava com eles tipo há uns 7 anos. E aí esse mês eles criaram um grupo de família e tipo, eu tô tendo contato com eles novamente. E o segundo motivo, que eu sou muito privilegiado, é que toda a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é anti-bolsonarista. Então não tem discussão no grupo da minha família e nem tem ninguém jogando coisa política a favor de Bolsonaro lá. Então a gente não tem briga por causa de política. Mas a senhora é uma abençoada, abençoadíssima, né? Levanta Eu a mão sou abençoada. E tanto no grupo da família do meu pai quanto no grupo da família da minha mãe, é assim, é todo mundo anti-Bolsonaro. Então eu tô no Taxidermizados, mas não tô no grupo da família. Eu simplesmente saio. Porque assim... Não, na minha... Ou seja, você encontrou pessoas que te aguentam. Tem mais alguém aqui se retirou de grupo de família por causa de política, principalmente? Expandida, que a família de vô, avó, tio, tia, esse povo eu saí. Gente, a minha família não dura grupo. Na minha família... Que na minha família os grupos não duram, porque toda vez que chega uma discussão política é tão disparate assim que as pessoas não conseguem lidar, nem com piadas contra o Bolsonaro, nem com piadas a favor. Então, toda vez que a gente cria um grupo, tá todo mundo bem, mandando bom dia, aquelas piadas, coisas toscas, né? Todo aquele preconceito mascarado, homofobia, racismo que a gente vê geralmente, né? Que as famílias distribuem em mensagens, em vídeos, em memes, e aí quando chega num assunto política, cara, é o fim, assim. Eu já tive 1000 grupos de família e todos eles terminam da mesma forma. Período de eleição. Eu quero dar um exemplo do motivo que eu não tô em grupo de família. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que foi só a China exportar máscara para os Estados Unidos que o número de casos de coronavírus lá explodiram. Meu Deus. Daí ela continuava. Eu adoro essa fake news. Que não era, quando as máscaras da China chegassem no Brasil, não era para usar porque ia acontecer a mesma coisa. Não dá pra passar por isso. Da minha família, graças a Deus, a gente parou de falar de política, mas veio uma coisa assim que me incomoda muito. Minha família é estendida, então tias, tio e tal,
usam agora o grupo para mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Preguiça. Nossa, que E eu estresse. queria saber o que vocês acham, porque pra mim, primeiro porque eu não sei nem o que responder, assim. Bom são dia. aqueles gifs e é segunda-feira de manhã e você olha e fala, gente. Aquele tio que levanta pra trabalhar às 4:30 da manhã pra pegar o trem e aí manda o ursinho com estrelinhas piscando, assim, bom dia, que Deus abençoe o seu dia, e você ainda tá dormindo, o seu despertador nem tocou ainda. Exatamente. Cara, eu vejo As pessoas... isso. Eu vejo isso em 4 grupos de família, porque eu tô em 4 grupos de família. Eu tô na família do meu pai, na família da minha mãe, num que é só as minhas irmãs, a minha mãe e eu, e tô no grupo da família do meu marido. Nossa, é verdade, só Satanás na causa, né? Eu queria propor aqui um debate. Esse tipo de conta faz tanto sucesso entre pessoas acima dos 5 anos. Carência. Eu carência, queria também acho. acrescentar um outro assunto, que é a questão religiosa, que eu acho que o quanto de mensagem que eu tenho recebido, sério, eu recebo link de culto, eu recebo pregação no grupo de família, assim, é terrível, Eu devolvo. sabe? Porque se eu mandar alguma coisa da minha religião, eu tenho certeza que vai ser de Eu Satanás pra devolvo, baixo. eu devolvo esse xingamento. tipo de link com aqueles que tem no YouTube de ponto de Exu. Meia-noite, galo já cantou. Ah, eu queria, viu? Queria muito mandar uns pontos de Exu, falar assim, ó, que Exu te abençoe hoje também, que nem Jesus Cristo, mas... Não é fique na maravilhoso. vontade, gata. Não fique na vontade. Faça. Ai, Mas olha, se você fizer, printa tudo, hein? Pode deixar. Eu não tenho Manda grupos pra de gente. família estendidos. Minha família, eu tenho grupo. Existe um grupo estendido, né? Minha mãe, ela participa. Eu pedi pra não me adicionar. É muita gente. É tipo, e realmente são assuntos. É muita fake news e afins, e eu preferi não me envolver. Mas eu tenho um grupo que tem minha mãe, meu pai e meu irmão. E eu acho legal porque às vezes eu quero falar alguma coisa com eles, e pra não falar só pro meu pai ou só pra minha mãe, eu mando no grupo. Então, olha, tô falando com meus pais ao mesmo tempo, então não preciso eu tô preferindo um ou outro. Mas a minha mãe, ela manda essa mensagem do tipo, bom dia com bonitinho, com gif e tal. E, gente, é muito, assim, focada. Ela pesquisa a data do tipo assim, bom dia, 27 de abril, segunda-feira. É personalizado, aquela Mas, cara, mensagem foi existe feita gente pra aquele criando dia. isso. Existe uma máquina por trás dos grupos de WhatsApp, que eu queria muito saber quem são essas pessoas, que elas criam Existem. isso. Sabe, existe Existem gente grupos de gastando pessoas pra tempo isso. fazendo isso, é um absurdo. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Minha mãe nunca foi muito tecnológica. Vou só usar minha mãe como exemplo pra não dar processinho depois. E minha mãe não sabia ligar o computador. Minha mãe, né, nesses dias de pandemia, ela, porque eu preciso ir no mercado, eu queria bater na cara dela pra falar, mãe, pede pela internet. Mas uma coisa que ela sabe fazer é remandar essas mensagens. Minha mãe já, assim, 3 dias de WhatsApp, já aprendeu como faz sticker. Ela manda sticker de tudo que é jeito, manda áudio, reencaminha, é uma loucura, assim. Mas quando ela precisa, sei lá, fazer qualquer outra coisa no celular, ela não consegue. E eu queria saber como que eles aprendem assim tão rápido a mexer no WhatsApp e não se integram com outras tecnologias, sabe? Eles É têm tipo um criança ótimo, com joystick. eles têm um Eu ótimo acho designer que de conversa. Acho que é o lance da recompensa, né? A pessoa, ela vai no que traz recompensa pra ela, que tipo, é ter atenção, é saber ser notada, é que a pessoa responda dando risada, com coraçãozinho. Verdade. E Mas ninguém liga pra essas mensagens, Deus. É uma Mas prédia, todo assim. mundo todo mundo responde, odeia, você mas se sente mal de todo não mundo odeia, responder. mas responde por educação. Gente, eu tenho Eu uma não experiência. Eu tenho uma Eu experiência com também minha não. avó, que minha avó é essa situação que o Rogério falou. Ela não tem esse contato com tecnologia, mas ela me manda todos os stickers que ela tem de coração. E aí, quando eu respondo com outro sticker, ela fala: oba, esse eu não tenho. Volta cara. E aí ela salva. E assim, é muito fofo, sabe? Então, tipo, legal que eles consigam utilizar uma ferramenta, sabe? Eu acho que pra gente é uma ferramenta que pode até ser meio banal, do tipo, eu vou só resolver uma coisa aqui, eu vou compartilhar um meme ou uma reportagem, mas pra eles é uma forma de comunicação, porque a gente não usa mais o telefone, né? Ninguém mais liga, então
Acho que talvez, se a gente for pensar, é uma característica de comunicação mesmo, a forma de eles se aproximarem, tipo, a família do Fê de mandar mensagem pra ele à distância, sabe? Minha avó de, não me vê todo dia, mas vou mandar uma figurinha, vou mandar uma imagem fofa, sei lá. Eu acho super isso, realmente mudou, né, as possibilidades de comunicação. E eu queria trazer uma coisa também que o Eros comentou, que eu acho que é super relevante, que é a questão que ele falou pra Thaís, se mandar aí o ponto de Exu, manda print nas respostas. E a história dos prints, né, porque hoje em dia você tem ali uma conversa privada, ou você tem um grupo ou um subgrupo que você tá falando de alguém, tá contando alguma coisa, mas aí você tá contando ali pra aquela pessoa e ela tira um print e espalha isso pro rolê. Isso é um negócio tenso também, né? Pois é. A gente acabou de ver um ministro aí da República saindo do cargo e no maior jornal do país falando que tinha provas de que ele estava correto e de que estava sendo coagido. Jogando a merda no ventilador. Ele procurou apenas o Jornal Nacional, né? Então, o segredo, como que estão os nossos segredos de conversa com os prints do WhatsApp? Alguém passou por alguma situação muito tensa por causa de print do WhatsApp? Não, eu só falo alguma coisa que seja muito, assim, muito importante ou muito particular em grupo, se for um grupo tipo de 2, 3 pessoas que eu confio muito, assim, tipo, eu não falaria num grupo com um monte de pessoas, por mais que sejam meus amigos, porque às vezes a pessoa pode achar alguma coisa engraçada, sei lá, printar e postar no Twitter, sabe? Eu vou ficar muito puto, então, tipo... tudo que eu printo eu tomo cuidado a depender do grau de exposição que a printagem tem, né? De uma pessoa, quando eu reposto, eu tirar o nome da pessoa ou rasurar a foto da pessoa. Claro, se for uma coisa muito escabrosa, eu tiro o nome. Se for uma coisa muito leve, que o nome é irrisório ou que pode ser qualquer pessoa, eu não tomo tanto cuidado. Mas eu não lembro de ter passado por problemas relacionados com print, mas eu já tive problema com nude já. Tipo assim, de estar na balada e mostrarem a minha nude pra uma outra pessoa. Eu fico muito incomodado com isso. Aconteceu com o Fernando, entendeu? O Fernando viu primeiro minha nude via outra pessoa do que eu nu, sabe? Você tá ficando com esse cara, olha só ele aqui pelado. Foi uma coisa horrorosa. Importante comentar que Fernando e Eros são casados, né? Então por isso que é relevante também essa informação. A gente ainda vai fazer um programa sobre relacionamento aberto e aí a gente explica direitinho. Eu particularmente fico muito incomodado com isso. No Facebook tem um eles estão com o hábito agora de compartilhar print de conversas entre casados, namorados, um carinha que tá conhecendo a menina, ela responde uma coisa absurda. E sabe, tipo, é tão banal pra eles. Às vezes tá falando de um assunto tão íntimo, né? Tá a intimidade da menina ali, ou a intimidade do menino. E aquilo, todo mundo dando risada, vira meme. Meme da intimidade, pra mim, é uma coisa que não faz muito sentido. Sério, mas quem nunca encaminhou um print de uma conversa abusada com um amigo ou de uma fofoca e mandou pra outro amigo e mandou pra um grupo de amigos? Não, gente, isso é um recurso que vem no próprio celular, sabe? O celular permite que você tire print de qualquer tela, sabe? Eu acho que já é uma coisa que tá intrínseca na utilização da tecnologia. A minha do questão celular. com isso é que, tipo, a linha entre o que é íntimo e o que é pra ser compartilhado, por ser engraçado, tá cada vez mais inexistente, né? Cada vez mais frágil. Gente, eu já fiz uma coisa que foi muito assim, eu tava conversando com uma menina, e aí eu tava na casa de uma amiga nossa, de uma amiga minha. É uma festa que a gente faz, tava todo mundo junto. E aí a gente tirou um print da conversa com essa menina, porque ela tava ela tava meio que falando mal de uma das meninas que eu estava na casa dela. Então eu tirei um print da conversa com essa menina em específico pra mandar no nosso grupo. Só que em vez de mandar no grupo, eu mandei de volta pra menina. E naquela época tinha ainda aquela funcionalidade de apagar pra todos. Não dava pra apagar para todos. Eu ia falar que fã de águas quando tinha a opção de pegar uma por engano. Eu vergonha antes disso. Então, eu peguei. Eu não lembro que eu usei como desculpa, sei lá, eu falei algo que eu já tinha visto na internet. Falei, gente, o que eu faço? Aí eu lembro que eu vi alguém que já fez isso no passado, né? E a pessoa falou assim: olha o que você falou, lê o que você falou, tipo, sabe, tentando se livrar, né? Com certeza
Eu ia trazer o... Amei, já, amei. E o que a menina fez no fim? Ah, ela riu. Eu acho que ela percebeu no fim das contas. Mas, enfim, ficou a história. Foi engraçado. Gente, e esse negócio de mandar coisa no grupo errado, aí é um outro tema que eu acho que é grande de... Quem nunca mandou uma mensagem do tipo, quero chupar você no grupo da família, ou uma nude no grupo errado, ou algo do gênero? Alguém Uma já nude fez no esse grupo absurdo? errado, verdade. Você já fez? Não, nunca fiz, mas eu já tenho amigos que são. Gente, bem, Fernando, a gente entendeu muito bem. Na época do SMS, acontecia com muita frequência de eu estar falando mal sobre uma pessoa, ou bem, ou qualquer coisa, e mandar a mensagem para a própria pessoa. Já. Acontecia com vocês isso? Super. No WhatsApp, inclusive. No WhatsApp. Eu acho que eu me policiei, porque isso acontecia mais na época do SMS. Então, eu tô puto com o Everton. Aí eu vou lá e mando pro Everton. Ai, nossa, esse Everton tá um porre. Tipo assim, Eu já fiz isso no WhatsApp. Nossa. Eu ia falar dessa questão do print, que a gente fala dessa segurança, da pessoa poder printar, mas se a gente for pensar assim, quem que é o dono do WhatsApp, para onde vão essas informações, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Eu participei de uma conversa sobre segurança digital e eu fico pensando o quanto que a gente se acha seguro de estar utilizando essas tecnologias de comunicação, e a gente não tá, né? A gente pode, a todo momento, essas informações podem estar sendo compartilhadas, a gente não sabe com quem nem para quê. E eu ia perguntar se vocês já pensam em utilizar outros meios de outros aplicativos, enfim, outras linhas de comunicação. Eu sei que o Ibrahim, ele gosta muito do Telegram. Eu né? uso bastante. Grupos, aliás, eu não tenho grupos no WhatsApp, mas tenho grupos no Telegram. O Telegram da Vaza Jato? Tudo de putaria, os grupos do Ibrahim, tudo de putaria, tá ligado? Mentira, não. Mas também, né? Mas se quiser, pode. Se quiser, pode, não tem problema, né? Se quiser. Mas eu também tenho migrado pro Telegram por causa disso, assim, pra ter uma... Eu não sei se é mais seguro ou menos. Eu sempre usei o Telegram pra fazer encomendas de coisas ilícitas, na falsa ilusão de que era mais seguro. Então corta essa parte, por favor. Discorra sobre. Não falei o que é. Túnel, não tô te ouvindo. Mas hoje em dia eu tenho usado um pouco mais, assim, dependendo do que for, eu tenho migrado pro Telegram. É um lugar que eu gosto bastante. Nossa. Gente, eu nem baixei o Telegram. Gente, mas o Telegram não é o CEO do Telegram não é um russo excêntrico, quer dizer, não é um russo que detém todas as informações e a criptografia do WhatsApp é mais segura e não tem uma controvérsia assim. Né? Mas todo mundo Mas a galera que trabalha com TI, o Jean pode me corrigir, geralmente diz que a criptografia do Telegram é melhor do que a do WhatsApp. Eu sei que, por exemplo, o Telegram ele iniciou com criptografia antes do WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp também ele existe a criptografia dele, as conversas individuais, tal, é uma criptografia ponta a ponta, que em tese, a informação que passa pelo servidor, que é o WhatsApp do Facebook, o que passa pelo Facebook, o Facebook não conseguiria decodificar aquilo, ou seja, o Facebook não conseguiria ler sua mensagem, porque é como se quando sai você digita, ele transforma em um código. Aí só quem vai conseguir decodificar é o seu usuário destino. Quem tá no meio não consegue ver o que tá ali dentro. E aí o Telegram foi o primeiro a fazer isso. Hoje o WhatsApp também tem. Agora eu não tenho conhecimento para saber qual é melhor entre as duas. Se bem que com a máquina quântica, gente, daqui a pouco nada mais é criptografável. Tudo vai ser quebrável. Porque a máquina quântica, que é obviamente que todos nós sabemos o que é a máquina quântica. Essa conversa. Sim, eu ouvi na Márcia. Muito claro. Eu tenho uma máquina quântica de fazer pão aqui em casa, é ótimo. Ela faz uns pães quânticos que fica uma beleza. A minha é de lavar roupa, a minha máquina quântica é de Fica lavar pro roupa. próximo tema de podcast tecnologia, a gente fala sobre processador Telegram quântico. ainda. Aí a gente chama o povo da TI, o Gustavo, o Poli, a Nath, e aí vai ser Sobre processadores o Telegram, quânticos. uma coisa a favor dele é que os aplicativos todos Super são em a favor. código aberto. Qualquer um pode fuçar o aplicativo e encontrar alguma coisa que seja estranha lá. O WhatsApp não se comporta desse jeito. O código é fechado, só quem desenvolveu sabe o que ele pode fazer.
Isso é importante também. Mas, gente, agora a gente tá falando desse monte de coisa séria, e TI, não sei o que. Mas eu queria puxar aqui uma história de que são histórias bizarras ou curiosas que aconteceram com grupos de WhatsApp. Eu tenho uma aqui pra começar, que uma vez eu tenho um grupo de amigos, são em torno de 10 pessoas, e a gente ia conhecer o namorado novo de um desses amigos. E fomos todos pra um bar. E a gente chegou no bar e aí chegou o menino com o namorado. Ninguém tinha visto foto, ninguém tinha visto nada. E o menino chegou, ele era a cara do nosso amigo. Era tipo casal de gêmeos, assim. Na hora, eu criei um grupo de WhatsApp paralelo, só com as pessoas que estavam na mesa, sem o meu amigo, pra gente comentar. Porque não podia comentar abertamente na mesa, né? Então pra gente comentar... Que grande amiga que você é, né, Everton? Amiga, você nem sabe o grupo que eu tenho sobre você. Mas enfim. Eu não tô nesse grupo. Eu criei esse grupo pra comentar sobre o quantos eles eram parecidos. Só que aí a situação foi escalando de uma forma que tava todo mundo no celular em algum momento, recebendo notificação ali ao mesmo tempo, né? E menos esse amigo e o namorado. E todo mundo ria e tentava segurar a risada. Até que uma hora que meu amigo me chamou pro lado e falou: o que tá acontecendo? E a gente teve que contar o que tava acontecendo. Claro, sem ser na frente do namorado. Mas rolou isso ali, um grupo de WhatsApp pra você falar das pessoas que estão na mesa presente, assim. E acho que essa foi uma das situações mais embaraçosas que eu passei com o WhatsApp, assim. Alguém bem feito, que mandou ser falsa. No caso eu sou bem perigosa. Como eu disse, eu sou uma grande vagabunda, né? Então eu não valho nada. A própria Regina George. Eu tenho um caso. Qual foi a história mais bizarra? Acho que o mais bizarro que aconteceu comigo foi Conte, Brian. Se a pessoa tivesse acesso ao meu endereço, teria vindo me matar, né? O Eros conhece a história. De que, foi um mal entendido do caramba, um comentário que eu fiz que acho que a pessoa não tava num bom dia, daí teve uma outra pessoa que comentou distorcendo mais ainda e me ameaçou de morte, que ia me trucidar. Não, mas cadê detalhes, Ibrahim? Falei, não, vamos lá, o que você falou? O que tava rolando? Acho que fui eu que ameacei você de morte, não foi? Não, no Táxi Termizados tinha um cara que eu acho que ele era recém-assumido e tinha problemas, morava com a família ainda. Eu lembro dessa história. E aí, acho que uma coisa muito interessante que a gente não passou o perfil psicológico do Taxidermizados, que é a seguinte: alguém falou, o táxi não tem descrição para ajudar. Porque realmente o táxi é um grupo que tem um certo fluxo aí de shitposting e conversas as mais variadas, né? E eu lembro bem, e o táxi é um grupo muito raivoso de pessoas que são muito bravas e brigam muito umas com as outras, assim. Faz um ano mais ou menos que... digamos assim, tinha uma peça fundamental ali que era um semeador da discórdia e essa peça renunciou, digamos. Renunciou e aí o táxi virou mais safe space. Eu gosto da peça, só que longe do táxi, né? Táxi é o pet name do Animais Taxidermizados, que é o nome do grupo. E aí tem muito disso que o Ibrahim tá falando, tem muito a ver com uma coisa que o WhatsApp. Tem GIF, tem sticker, tem emoji, tem itálico, negrito, maiúscula e minúscula. Mas ainda assim é uma ferramenta bastante limitada de comunicação se você compara com outras, né? Então muitas das brigas de grupos e entre pessoas mesmo, de relações interpessoais, vêm do fato de que é impossível traduzir a maneira como você se conversa, o tom de voz, a sua intenção, né? Assim como também, quando a gente está falando remotamente, parece que às vezes a gente se dá o luxo de ser muito mais violento com uma pessoa porque a gente não está na frente dela. Então eu acho que isso que o Ibrahim contou é essa briga, essa treta muito louca que aconteceu por causa de uma jockstrap o papo era que... Deixa o menino contar. Agora o Ibrahim pode contar. Eu não lembro ao certo se era uma calcinha ou uma jockstrap, que ele... O comentário que ele tava fazendo era sobre não conseguia colocar no varal da casa dele porque a mãe ia reparar, uma coisa assim. Daí eu comentei uma coisa, como eu sempre falo com os meus amigos, pode não ter sido do jeito mais carinhoso. E ele ficou muito furioso, e falou que ia me matar, que não sei o que, era ex-policial e que sabia usar arma. Foi muito feio. Meu Deus. Gente, eu imagino um ex-policial que mora com a mãe estendendo a calcinha dele no varal. Né?
Mas eu acho que o táxi, ele é um lugar muito... O táxi é um lugar onde acontece muita coisa bizarra, né? Eu lembro no dia da live do Eros que adicionou um monte de gente. E aí as pessoas, não, legal, e não sei o que, blá blá blá. E uma menina muito louca. Desculpa, não vou falar muito louca, mas ela tava, tipo, sei lá, se tinha bebida ou o que. Ela tava muito alegre, tipo, ai, legal, novos amigos. Bêbada. E aí no dia seguinte ela virou, então, gente, tô saindo do grupo, tipo, acho que ela não ficou nem 8 horas no grupo direito, e a gente nem fez um tratamento de choque nela, assim, na entrada. Então, acho que foi mais bizarro, assim, que eu presenciei nos últimos tempos. Ela falou uma coisa assim, do tipo, então, gente, é porque assim, ela entrou, nossa, fiz amigos, não sei o que e tal. E aí no dia seguinte, sei lá, 2 horas da tarde, que deve ter sido o horário que ela acordou, né? Ela falou alguma coisa do tipo, gente, olha só, eu tava bebendo ontem, hoje eu tô sóbrio e tal, e eu fiz uma reflexão que talvez não seja o caso de estar aqui, beijo, tchau. Ela falou, amanhã vem e a ressaca também. Isso, amanhã vem. Eu não conheço outros grupos, mas eu acho que o táxi... Eu queria ler aqui pra vocês que estão ouvindo a gente a descrição do táxi no WhatsApp, pra ficar bem claro do que a gente tá falando e de quão longe um grupo de WhatsApp pode chegar na maluquice, tá? Existe Neste isso? grupo, as ofensas pessoais são liberadas se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou, dito de outro modo, abre aspas, um grupo de gente maluca e idiota que se reúne para se ofender ou ofender outros. Fecha aspas. Ibrahim Mirsad, a inteligência artificial do nosso Taxidermizados. Então, assim, quem é que não tem um grupo completamente maluco desse, né? E aí, agora eu aproveito para perguntar qual foi o grupo mais bizarro que vocês já fizeram parte no WhatsApp? Animais taxidermizados. Animais taxidermizados. Animais taxidermizados, sem dúvida. Eu ia falar eu não sei o qual exposição isso é, mas vamos lá. Uma vez uma pessoa, vamos colocar assim, me colocou sem querer num grupo de suruba. Ops, cara. Já aconteceu. E Eu já também caí num desses sem querer uma vez. Não, e o pior é que foi muito sem querer. Eu acordei e enfim, tava nesse grupo. E as pessoas do tipo, além de foi ótimo e tudo mais, a última coisa que eu lembro desse grupo é eles trocando receita. E aí eu simplesmente liguei e falei assim, tá bom, obrigado, um pouco demais. Mas acho que esse foi o grupo mais estranho que me colocaram. Amigo, me adiciona, eu adoro receitas, pode me adicionar. Gente, bater bolo é uma das melhores coisas Com da certeza. vida, né? Eu já fui colocado em vários grupos de suruba. Vários. Eu não vou dizer que são bizarros, porque suruba é suruba. Eu acho que o grupo mais bizarro é o táxi mesmo. Mas eu já fui colocado em vários grupos de suruba. Não, o Eros já teve num grupo muito bizarro, que foi um grupo de bartender. Esse grupo era muito bizarro. É verdade, não, gente, porque eu fiz um curso de bartender e nunca pratiquei a arte da mixologia. Não, né? mas não é ser bartender que era bizarro. O bizarro era o que acontecia naquele grupo de bartender. Ai, mano, pois é, mas eu já saí, tá, gente? Já me emancipei do grupo de bartender. Já. Mas eu acho... Que o Eros me colocou num grupo de animação de festa, que todo dia alguém pedia uma ideia de uma música pra animar as crianças, assim. Foi um período muito engraçado da minha vida. O Eros atualmente ele me colocou num grupo de veganos no Facebook, né? Porque aí tem um grupo. E ele me botou num grupo de veganos no Facebook. E as pessoas, elas são tão idiotas, eu tenho vontade de bater nelas, assim. Ai, você fica fóbico. E é um grupo em inglês. Não é problema, né? Não sou veganofóbico, eu acho ótimo. Inclusive, sou semi-vegetariano, né? Mas é assim. Semi-vegetariano. Vegetariano que come peixe. É umas perguntas só pra fazer, pra ser attention whore, sabe? Assim, pra ter atenção. E isso acontece muito em grupo de WhatsApp. Tipo, gente, eu fiz isso, vocês fariam também? Que isso é uma coisa que acontece na internet inteira, né? O LDRV, aquele grupo famoso das bichas de Facebook, é o mais famoso. Gente... aconteceu isso. Vocês acham que foi errado? E de repente a pessoa tá contando uma história que obviamente é um absurdo e todo mundo vai responder.
Ai, eu também odeio aquela pessoa que fala assim, nossa, só eu acho isso? É óbvio que não é só você que acha isso. Tipo, por que você tá começando a frase assim? O que é engraçado de grupo de WhatsApp, por exemplo, do bartender, do Eros e o da Suruba trocando receita, é porque raramente um grupo de WhatsApp realmente se atém apenas ao objetivo inicial dele. Eu já fui colocado num grupo muito bizarro. Com certeza. Saí com um cara, daí ele tinha um ex meio maluco. O Eros, de novo, o Eros conhece essa história, eu acho. De que... saí com um cara, daí ele tinha um ex-namorado, e o ex-namorado descobriu meu número e colocou num grupo, acho que era Garanhões no Pelo, sabe? Umas conversas muito bizarras. Pesado. Muito pesado. Lembrando que garanhão pode ser um tipo de cavalo, né? Imagina. Gente, tem um caso famoso do ano passado, retrasado, lá em Nova York, não é? De um cara que ficava o dia inteiro divulgando o número dele, o número do ex-namorado dele no Grindr. Verdade. E que várias, assim, dezenas, não, na verdade centenas de pessoas bateram ao longo de 2-3 meses na porta desse cara pedindo sexo, falando, olha, a gente tá conversando e... Você me mandou o endereço. E eu vim aqui e tal, você gosta de barebacking e tal, umas coisas assim. E o cara entrou numa depressão profunda, foi uma coisa horrorosa. Inclusive tem aqui um caso que o Diego Godinho, que é um futuro participante aqui do nosso podcast, que hoje ele não pôde estar com a gente, mas ele mandou umas informações, que teve um caso em Teresina, Piauí, que teve um cara que ele ficou printando conversas de Grindr de vários caras na cidade, porque a gente sabe, né, ele tá no Piauí, né, uma coisa assim um pouco mais homofóbica do que viver em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, grandes capitais, e que ele printava as conversas do Grindr e expunha nos grupos de WhatsApp da cidade, fazia isso rodar, e teve casos de tentativa de suicídio da galera, né? Porque é muito homem casado, essa coisa. A gente sabe, né, que no mundo LGBT tem muita gente no armário e que a internet é o jeitinho de escapar. Mas aí traz de novo essa coisa do print, né? Do segredo quase impossível e das possibilidades de você expor as pessoas muito grande, né? Então tem eu acho que esse é um caso bastante complexo. Porque... termina aí, Everton, depois eu comento. Não, é isso, pode arrasar. É isso, é que existem isso, como você disse, Eros, desse caso aí nos Estados Unidos, tem esse caso Teresina, e assim, a exposição que os grupos de WhatsApp elas proporcionam também é muito perigosa, ao mesmo tempo que tem a super vantagem de você ter uma facilidade de trabalho, né, de comunicação no trabalho, uma facilidade de comunicação da família. Eu mesmo moro em outro país, como o Fernando disse, que mora em outro estado, facilita muito. Você tem uma agregação incrível, como no Animais Taxidermizados, que muita gente não se conhece pessoalmente, inclusive, acho que inclusive nesse grupo mesmo aqui do podcast, pouca gente se conhece, até porque o Taxidermizados hoje tem 54 pessoas e nós somos 10 aqui hoje nesse podcast, então, né, a diversidade de pessoas que tem esse alcance é muito grande, mas pode vir pro bem e pro mal, né? Pode trazer gatilhos absurdos para as pessoas. A pessoa tem que estar vigilante o tempo todo, né? Ela tem que ter ciência de que tem coisa que não dá para compartilhar no Grindr. Você não sabe quem tá do outro lado. E tem gente que não tem essa malícia. Sim. Eu acho que esse caso de Teresina é interessante e complexo, porque por um lado o que o cara tá fazendo é extremamente antiético, né? Ou seja, ele tá postando coisas íntimas de outras pessoas e expondo as pessoas a situações que são muito constrangedoras, e cada pessoa tem o seu processo particular para lidar na exposição pública. Por outro lado, ao fazer isso, ele tá, digamos assim, expondo um flanco da sociedade, né? E quão hipócrita ela é. Então existem sujeitos que são extremamente misóginos com as esposas, extremamente heterossexistas nas rodas com amigos, na criação dos filhos, e expor essa pessoa significa tirar essa pessoa do lugar de conforto dela, mas também expor como as convenções sociais de gênero e sexualidade são frágeis, né? As convenções de masculinidade heterossexual são frágeis, porque o cara pode ser um puta de um opressor na vida pública, né? Mas na vida doméstica e pública, mas dá um toba no mato, né? Então é bem complexo. Tem razão de que é caso complexo, porque pra gente é bom que exponha, que todo mundo saiba que isso exista, sabe? Que tipo, escancara a hipocrisia disso tudo.
E por um outro lado também é ruim, porque a pessoa tem que ter o direito de sair do armário quando ela bem entender. Se ela tem que ter o direito à opção de vida que ela quer fazer, se ela quer ser casado, ter 2 filhos, uma avó que acha ele um machão, mas na intimidade ele faz outro tipo de coisa. Então eu acho que ninguém tá errado e ninguém tá certo numa coisa dessa. Mas, gente, pensando aqui, vocês acham que a solução, então, seria bloquear a possibilidade de poder tirar print nesses aplicativos? Eu sei que hoje em dia Acho os que talvez aplicativos... Avisar que a pessoa tirou o print. Tem alguns aplicativos que se você printar, esse aplicativo mostra. O então Snapchat você sabe que aquela pessoa assim. printou. O Tinder é assim. O próprio Instagram, se você enviar uma imagem só pra uma pessoa e a pessoa printar, ele mostra que você printou. Na verdade, o Instagram, o Stories não deixa você printar, né? Eu sei que Não deixa, amiga. Acho que a pessoa pode permitir ou não, porque eu já tirei print, tipo, sei lá, eu não consigo republicar alguma coisa, eu tiro print pra publicar no meu story, tipo, divulgação de alguma coisa. O story ele só avisa o print, se eu não me engano, ele só avisa o print se você tiver mandado só pra aquela pessoa. Se eu mandei um story só pro Everton e ele aquele printar, signo não permite print. É que tem aquele stories bomba, não é? Aquele stories que dura 30 segundos e some também. Deve ser esse. Isso, é esse mesmo. Bom, gente, então assim, vamos lá que a gente falou aí de todas as perspectivas. Todas não, porque é impossível, né? Mas falamos aí dos grupos de trabalho, que ao mesmo tempo que eles consomem muito mais, talvez, do nosso tempo e não ajudem tanto na produtividade, mas ajuda na comunicação no trabalho. O grupo da família, que deixa a gente mais próximo das famílias, especialmente de quem mora longe, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com as mensagens religiosas e os bom dias de ursinhos com gifs animados, todos os absurdos de prints, os absurdos de mensagens erradas, mas no fim das contas, grupos de WhatsApp, sim ou não? Sim. Sim. E de um caso recente que aconteceu no táxi, não sei se vocês lembram, o Carnaval 2019, que foi um exemplo bom, assim. Da situação de risco, eu chamei nos grupos e chamei em alguns privados também. Eu sabia que tinha pessoas do táxi perto, pra quem não sabe, preso no elevador com mais 7 pessoas. E algumas pessoas ignoraram no grupo, mas alguém viu, o Eros viu e me chamou. E aí viu que a coisa era séria e entre todos estava fora do elevador. Olha, Eros é... Nossa, foi praticamente um sinal do Esse Batman. caso é um caso bastante emblemático, na verdade. Na verdade, eu não fui o responsável, porque pouco antes... Mas assim, pelo que eu entendo, o Cassiano deu um jeito de sair do elevador, mas se ele não tivesse dado um jeito, em pouco tempo também, tipo, ele teria saído, porque eu já tinha acionado todo mundo e tal. Era no meio de um carnaval, tava chovendo pra burro, e eu li a mensagem do Cassiano e pensei, tá bom. Aí depois eu pensei, meu Deus do céu! eu tenho pânico, eu sou absolutamente claustrofóbico, eu jamais quero passar por isso. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Eu saí correndo, cheguei ensopado na porta do prédio e ainda era carnaval e tava todo mundo bêbado na rua. Eu até tava meio bêbado, acho. E aí foi muito difícil convencer os caras do prédio, do condomínio, que realmente tinha o prédio era gigantesco, né? Que realmente tinha um elevador que tava parado. Mas que lembrança boa, Cássio. Eu era a única pessoa do elevador que tinha bateria e internet. Eu tenho um caso muito legal, assim, pra compartilhar de grupo, porque 2 anos atrás eu tive um amigo que descobriu que o irmão dele, ele morava em uma cidade diferente da família, e descobriu que o irmão dele tinha falecido, infelizmente, num acidente, e a pessoa, eu sei que tava mal, mas não queria se abrir, mas era muito claro que aquela pessoa naquele momento precisava de que mais pessoas dessem ali um pouco de carinho, né? Então, a pessoa comentou comigo, e eu tomei essa decisão, que ainda bem nesse caso foi uma decisão correta, de criar um subgrupo a partir do nosso grupo de amigos, falar, galera, aconteceu isso com o irmão dessa pessoa e ele não tá bem, vamos lá tentar ajudar, sabe? Vão aí individualmente tentando ajudar. Então eu acho que também tem essas histórias legais que você consegue passar uma informação de urgência rápida
pras outras pessoas, tipo, vamos ajudar. Ou mesmo como, por exemplo, tinha aí o Cassiano no elevador, tipo, cara, você tá ali num grupo de 15 pessoas, tal pessoa se fudeu ali na quarteirão da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Quem tá mais perto? Corre lá. Eu acho que tem uma questão aí da gente poder se ajudar que é muito válida nos grupos também, né? Então, no fim das contas, eu acho que os grupos de WhatsApp ajudam muito, divertem muito, trazem muita oportunidade de trabalho, traz muita oportunidade de produção de conteúdo, como a gente tá fazendo aqui hoje também. Então eu acho válido. A ética fica a critério de cada um, né, gente? Quem vai fazer quem vai mandar nude vai. Quem vai mandar nude vai mandar. Inclusive, se quiser me mandar nude, eu posso passar o número, é só me chamar aí, @dacordotom. Mas eu achei que essa conversa foi bastante produtiva. Eu queria só fazer uma última. Zuckerberg patrocina a gente. Uma outra observação. O WhatsApp é muito importante. É muito importante. Eu tenho vizinhos que eu vejo que conversam por WhatsApp, seja por voz, mensagem de voz. Tem vovó que mora aqui na minha cidade, em Indaiatuba, em que os filhos moram no interior de Minas Gerais, que ouviu a primeira voz do netinho pelo WhatsApp, sabe? Isso de ser ilimitado, de ser gratuito, é muito importante. Só que tem que saber usar. Tem que ter uma moderação, a pessoa tem que ter senso. Eu acho que nesse momento de quarentena tá sendo importante pra manter um pouco da sanidade no contato com outras pessoas, né? Conheço várias pessoas que moram sozinhas e que usam desse período da quarentena pra conseguir ter contato com alguém que não seja os animais de estimação, que não seja o vizinho da porta do lado. Então acho que tem suas vantagens, sim, de manter essa rede funcionando. Um tipo de grupo que a gente não mencionou e que pra mim tem sido útil também é grupo de prédio, pra quem mora em prédio. Tipo, gente, você precisa de algo emprestado. Então, no começo eu também não gostava. Tem muita briga. Porém, tem a parte boa do tipo, a minha vizinha, eu tô com almofadas sobrando, alguém quer almofada? E a galera, eu quero duas, eu quero uma. Ou alguém, gente, eu tô com tal coisa que vai vencer e eu não vou conseguir comer hoje tudo isso, alguém quer? Então eu vejo que, pelo menos aqui no meu prédio, eu vejo que a gente utiliza o grupo de uma forma muito boa. Ou do tipo... Pra comunidade, né? Exato, eu preciso de um liquidificador. Eu preciso de uma furadeira. Será que cada um precisa ter uma furadeira em casa? Quantas vezes a gente usa uma furadeira, né? Então acho que essa coisa de coletivizar as coisas do grupo do WhatsApp também ajuda. Sim. Eu queria um grupo de WhatsApp do meu prédio porque eu preciso de um cortador de grama atualmente. Meu sonho era um grupo de WhatsApp do meu quarteirão pra ver se alguém tem um cortador de grama. É muito engraçado, Thiago, alguém ter um grupo de prédio e precisar de um cortador de grama. É uma coisa meio... Mas ok. Eu tenho um jardim, querido. Eu moro na Europa e eu tenho um jardim. Tá? Mas não num prédio, Mona. Não num prédio. Entendi, mas aí que tá. Mas aí a senhora é a moça do térreo. Quem que lá em cima vai ter cortador de grama? Eu falo do quarteirão. Se alguém tiver, vai ser você. É a única pessoa que precisa de cortador de grama. Não, eu ia falar que essa coisa de ter um grupo no WhatsApp do prédio... Eu moro em casa a minha vida inteira, né? Mas em casa isso é comum. Você bater na casa do vizinho e falar, acabou o açúcar, você tem um pouquinho? Acho que o grupo tá substituindo essa relação mais parceira de vizinhos aí. Óbvio que é ótimo pra coletividade, mas às vezes você não conhece quem tá na porta do lado, né? E a pessoa da porta do lado pode te ajudar muito mais do que o cara que mora no andar de baixo. Eu concordo. Você conhece a pessoa pelo número do apartamento dela, né? Eu concordo que tem mais vantagens que desvantagens. Incomoda a mensagem de bom dia, a fotinha, aquelas coisinhas animadas, incomoda, é um saco, mas tem mais vantagens que desvantagens. Eu também acho. Não, só nesse mês eu já vi 3 conversas, 3 brigas de condôminos brigando pela janela aqui no meu prédio. Imagina um grupo de WhatsApp do meu prédio, ia ser tipo o táxi. Mas, bom, no fim das contas, assim, eu acho que é positivo os resultados dos grupos de WhatsApp. Como eu disse, a ética fica por conta de cada um. E vamos lidando, afinal, é uma coisa que a gente não pode mais fugir, né? O grupo de WhatsApp tá aí, ele existe, as pessoas se comunicam por ele, as pessoas ficam putas quando você não responde, até porque no grupo você não consegue cancelar o azulzinho, porque quando você manda uma mensagem, todo mundo tem acesso se você leu ou não. Mas eu acho que, graças a Beyoncé,
nós temos os Animais Taxidermizados, que é o nosso grupo de WhatsApp, que é maravilhoso, e a gente tá aqui produzindo esse conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Agora a gente vai finalizar com um quadro que a gente pretende manter aí todos os episódios, que é com a Thaís Guabiraba, que ela vai fazer uma indicação aí de uma indicação cultural pra vocês. Thaís, manda aí, o que você tem pra gente hoje? Eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou indicar um filme que o Jean passou mais cedo, que é o Nada a Esconder do Netflix, que fala bem dessa dinâmica de usar o celular e de como que as mensagens são tão privadas e acabam atrapalhando ou, né, escondendo algumas relações, algumas coisas que a gente não quer compartilhar com nossos companheiros e companheiras. E aí eu queria que cada um falasse o que assistiu, o que ouviu e o que tá lendo, alguma coisa para compartilhar com todo mundo. Eu vou começar compartilhando uma trilogia que eu tô lendo, que chama Deuses de Dois Mundos, de um escritor chamado P.J. Pereira. E ela trata da relação da mitologia dos orixás, dialogando com alguns momentos pelos quais a gente passou aqui no mundo, como os 2 primeiros livros tratam da questão das Torres Gêmeas, e o último livro trata da questão da Copa de 2014. Então ele traz algumas questões políticas, alguma relação com o uso da tecnologia para comunicação, como o e-mail, como o blog, né? Eu acho que hoje em dia, se fosse atualizar, o livro seria escrito através de mensagens de WhatsApp. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma indicação, o que vocês andam lendo, o que vocês andam assistindo aí na quarentena. Posso começar? Pode, manda aí. Eu queria indicar o filme Bent, de 1997, que acho que é com Clive Owen, se eu não estou enganado. Se passa numa Alemanha nazista, especialmente focado na caça aos homossexuais. E tem 2 que eles ficam... Baseado numa peça, né? Eles precisam levar pedra de um local ao outro o dia inteiro, e no final do dia desfazer tudo aquilo e no outro dia refazer. Eles não podem eles são apaixonados, não podem se tocar e não podem falar um com o outro. Acho, sei lá, me ocorreu essa indicação, que eu acho importante para a gente ver o quanto é importante, quanto a gente é privilegiado de, mesmo sendo obrigado a estar em casa, ter direito a ter liberdade para fazer coisas mínimas ainda, e ter como se relacionar com as pessoas e ter intimidade e tal. Bacana. Eu tô lendo... Aqui é o Jean falando. Eu tô lendo agora, já faz um tempo que eu não terminei de ler, Sintomas Mórbidos, que é um livro da Sabrina Fernandes, que fala sobre política, fragmentação da esquerda no Brasil. Mas eu não tenho focado muito na leitura, porque nesse momento ficar em casa, ficar pensando sobre isso, com o que tá acontecendo, eu tô preferindo coisas mais leves. Então eu vou recomendar uma coisa que tá bem bacana na quarentena, que é um canal no YouTube chamado The Show Must Go On, e semanalmente eles liberam musicais da Broadway com legendas pra gente assistir. Então essa semana teve Love Never Dies, que é uma sequência de Fantasma da Ópera. Então recomendo pra todo mundo. Semana que vem vai ter um musical novo, não sei qual vai ser, mas provavelmente ao decorrer da semana eles vão falar qual será. Próximo. Oi. A minha recomendação pra quarentena, eu acho que nessas épocas em que a gente tá preso em casa, sem conseguir fazer muita coisa, é Esqueceram de Mim 1. Porque amei. A gente tá nessa situação, né? Que eu acho que essa situação que Macaulay Culkin, que interpreta, no caso, Kevin, que ele sente muito, né? Mas na verdade ele tem a companhia de vários amigos, né? E aí eu acho que é um filme que dá um pouco mais de... que pode trazer um pouco aí de entretenimento do que fazer no momento de quarentena, talvez, né? Se alguém eventualmente entrar na sua casa. Eu acho que é a minha recomendação. Gente, eu vou colocar agora carrinho da Hot Wheels na porta da minha casa. Amei. Bem, eu queria fazer 2 indicações, né? A gente sabe que tá bem pesado o clima da quarentena
e toda a situação política. E aí eu tenho aproveitado alguns tempos para me desligar dessas coisas, assim. E aí a primeira indicação que eu ia dar é o livro que eu tô lendo agora, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é um livro, enfim, de uma vila, na verdade de uma cidade muito pequena nos Estados Unidos, e que ela vira completamente por causa de uma mulher que chega lá. É um livro bem água com açúcar, bastante longo, um romance, né, bem americano, mas é bem legal, assim, pelo menos a leitura tem me prendido bastante e tem me feito pensar questões sobre ter ou não filhos, né? Eu não vou dar muitos spoilers, mas é uma discussão bem interessante. E a segunda também, nessa linha bem água com açúcar, é o canal da Flor e da Manu no YouTube, que é eu esqueci o nome deles completo, mas é o Emanuel e a Flor, atores globais, e eles vão discutir a relação deles num canal do YouTube. Então é bastante legal, assim, para lidar com essas coisas de amor nos tempos de hoje, lidar com questões psicológicas e tudo mais. Massa. Eros, você tem alguma indicação? Tenho duas. Lê no Troninho, eu tenho feito isso. Então tem um livro que um cara me deu, ele autografou e tal, o livro pra mim, e eu separei pra dar esse livro, só que esses dias ele não, como é que fala, ele pediu pra eu, pediu uma opinião sobre o livro. Eu falei, não, tudo bem, vamos ler esse livro então. E aí, pra quem tem dificuldade de ler, eu acho que ler no Troninho tá sendo muito bom pra mim, porque cada capítulo tem exatamente a mesma quantidade de tempo que eu preciso pra ler, enfim, durante o ato da defecação. E uma outra coisa que eu queria sugerir é o canal Redatora de Merda, que é enfim, tem uma série desse canal do YouTube, que chama-se Desgraçamento. Então é uma série só sobre filmes para desgraçar a cabeça, né? Que desgraçar o cérebro, que é como ela fala. Mas na verdade é só o clickbait esse. Na verdade ela faz resenhas de filmes que são muito, muito bons, na verdade. É a Adriana Secchi. Então é isso, essas são as minhas sugestões. Lê no Troninho e canal Redatora de Merda. Eu queria indicar uma outra coisinha que eu esqueci. Na verdade não esqueci, lembrei agora. Não dá mais. Dá sim. O canal do Nerdologia no YouTube. Tem vários drops assim de até 9 minutos, 10 minutos no máximo, sobre fatos aleatórios. É muito legal. É bom pra aprender uma coisinha nova a cada dia. Eu sei que eu já dei indicação, mas eu queria dar uma indicação séria e duas que são menos relacionadas à parte de cultura, mas que são legais também. Uma delas é para vocês ouvirem eu vou chamar de podcast, mas o Emicida, ele fez um áudio que ele chama de Filme Invisível, tá no YouTube, tá no Spotify dele também, e é incrível. Ele conta como ele construiu, como ele lida com a questão da musicalidade, como ele construiu esse álbum que ele lançou ano passado, que é o Amarelo. Eu acho que vale muito a pena conhecer. E eu ia indicar que o Prime Video tá com 30 dias grátis para quem não quiser fazer assinatura, né? Para quem tá nessa situação de estar sem grana, aproveitar esses meios esses streams que estão com algumas vantagens de acesso, de acessibilidade, né? De manter um período gratuito. E dizer que essa semana tem os últimos episódios de Avenida Brasil, né? Última chance da gente rever a Carminha. Então aproveitem. Amanhã tem final do BBB, é a minha dica cultural também. Nossa, amanhã final do BBB nada mais importa. Demais isso, gente. Do Prime Video, vou indicar uma série que tem lá, se chama Tales from the Loop. É uma série antológica onde os personagens se conectando ao longo da história. E é uma ficção científica, mental, muito singela, muito bonita, pra aquecer o coração. E eu comecei a um canal chamado Mini Mídia. Eles têm uns ensaios. Eu comecei a assistir Tales from the Loop ontem. Não entendi muita coisa, mas pretendo continuar. Tô no 3º episódio.
O canal eles também tem um podcast chamado Mídias em Prosa. E vocês me lembraram de um filme que alguém já assistiu, não é novo, se chama Medianeiras. Amo! Adoro esse filme. Praticamente isolados em casa, não por necessidade, mas por opção. E Perfeito esse filme, Adão. Dois protagonistas que estão tentando encontrar o amor, assim, eles não... Mas na verdade precisam encontrar a si mesmos, é bem bacana. Cassiano só com dica ótima. Eu queria fazer a minha indicação aqui. A primeira é uma indicação um pouquinho mais fútil. A minha primeira indicação que eu queria fazer é uma mais fútil, que é o reality show The Circle, que já tem a versão Brasil, Estados Unidos e França. Que nesse momento aí, como tá todo mundo trazendo a quarentena nas indicações, são pessoas que são colocadas dentro de apartamentos individuais e elas só conseguem se comunicar com os seus condôminos através dessa rede social que é o The Circle. E você pode ser real, você pode ser um fake. E a título de entretenimento é uma série bem interessante. E a outra é uma coisa talvez um pouco mais profunda, que é Anne with an E, que tá no Netflix. É uma série canadense que se passa no final do século XIX, que é uma menina que a série se dá por 3 anos, dos 13 aos 16 dela, e trazendo um pouco do tema do nosso podcast de hoje, eles comunicavam muito por correio, né? Então você dependia isso do correio, de viajar para uma cidade para receber uma informação e mandar uma carta e esperar uma resposta. E além de ser uma série muito bonita, muito emocionante, é muito legal observar a questão da diferença de velocidade de comunicação que a gente tinha aí 100, 120 anos atrás, que se você colocar na timeline da história da humanidade não é nada, mas o quanto isso mudou até hoje, que hoje a gente tem grupos de WhatsApp que todo mundo fica sabendo instantaneamente, e antes você tinha que mandar uma carta e sabe-se lá se a pessoa vai receber de fato essa carta. Então, Anne with an E é uma indicação muito, muito, muito bonita pra quando você quiser assistir uma coisinha que faz bem pro coração. Boa. É isso, gente. Alguém mais tem indicação? A gente encerra. Eu quero indicar meus contos. Tchau. Ah, é verdade. Ibrahim no medium.com/... Ibrahim Freitas. Ibrahim Freitas, com Hzinho ali entre o A e o I. E... Eu quero indicar uma crônica que se chama Carta de um Cliente Gay a Smart Fit. Eros, pra quem tá ouvindo esse podcast, Eros é a bicha do botão da Smart Fit. Eu só queria deixar isso muito famosa claro. Manjadora de rola do banheirão da Smart Fit. Pra quem chegou até aqui, né, até o final. Os links, terá links na descrição, né? Bom, gente, então vamos terminar aqui o nosso podcast. Eu queria agradecer a todo mundo que participou hoje: Fernando, Jean, Ibrahim, Cassiano, Thiago, Rogério, Thaís, o Diego também, que estava aí no background, mas participando também, o Eros, maravilhoso criador do Animais Taxidermizados e o grande... O Táxi vai fazer 6 anos esse ano. Uau. E, enfim, muito obrigado. Eu fui o primeiro apresentador. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro episódio. Logo menos a gente vai ter o próximo episódio com um tema completamente sem relação nenhuma com esse, e falando de outras coisas cada vez mais absurdas. A gente tá aprendendo como fazer isso, mas espero que todo mundo tenha aproveitado. Espero que vocês continuem seguindo a gente. O nosso Twitter é @animaistaxidermizados. E logo menos a gente vai ter outras redes sociais. Um beijo grande. Boa noite, galera. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Uhul. Que Deus nos elimine. Acho que deu, né, Brasil? Tax.